Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado no final de semana e vamos começar uma nova semana. Hoje nós vamos iniciar a terceira semana do mês de setembro, faz parte do nosso terceiro bimestre. Eu vou explicar para vocês o que nós faremos na aula de hoje e um conteúdo de português novo que nós iremos trabalhar também. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam me acompanhar aqui no livro. Antes de começar a explicação do conteúdo que nós vamos desenvolver, eu queria só tirar uma dúvida que surgiu de alguns alunos sobre a produção da reportagem. E para lembrar vocês também que vocês devem realizar essa reportagem até no final da próxima semana, porque eu disse para vocês que daria 15 dias para vocês realizarem essa reportagem, né? Então, a dúvida é, como eu dividi vocês em grupos, em 3 grupos, né? 4 grupos, desculpa, cada criança tem que produzir a sua reportagem. O que vocês podem fazer juntos é compartilhar material. Por exemplo, deixa eu até lembrar aqui, para quem não conseguiu participar da aula no dia que nós fizemos a divisão, no grupo sobre o bullying ficaram a Laura, a Marina e o Thomas. E no grupo sobre a coleta seletiva no bairro ficaram a Ana Laura, a Lara e a Ana Paula. No grupo sobre o consumo consciente, a Maria Clara, o William e a Júlia. E no grupo sobre respeito às pessoas idosas ficaram a Luísa e a Tainá. Então, voltando, o que vocês podem fazer? Vocês podem compartilhar o material que vocês usaram para pesquisar informações sobre esses temas. Não é uma reportagem para o grupo. Por quê? Porque cada um vai fazer de forma individual. O trabalho em grupo vai consistir somente no compartilhamento de material e tirando dúvidas, trocando ideias. Vocês podem até usar as mesmas citações, mas é importante que cada um faça a sua produção, tá bom? Então, isso que eu gostaria de esclarecer sobre a produção de reportagem. E vou mostrar aqui o conteúdo que nós iremos trabalhar na nossa aula de português. Deixa eu mudar aqui a disposição da tela. Então, nós vamos iniciar o capítulo 8 de português. Nessas páginas aqui, 32 e 33, tem uma imagem de um artista norte-americano representando o papel de uma peça chamada Um Conto de Natal. O nome desse ator é o Christopher Lloyd. Então, o espetáculo vai começar. Essa frase está ligada a uma das mais antigas formas de arte, o teatro. No palco, os atores combinam postura, voz, gestos e olhares para criar personagens e mundos de fantasia e despertar na plateia as mais diversas emoções e sensações por meio da arte da representação. Essa peça teatral, meninos, ela foi inspirada num livro, né? E esse mesmo livro também inspirou o filme Os Fantasmas de Scrooge. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas todas essas duas obras foram inspiradas em um mesmo livro. E durante a aula, nós realizaremos essa interpretação oral aqui dessa imagem. E o que eu vou pedir para vocês fazerem antes do horário da nossa aula? Porque nós precisamos terminar a educação física de sexta-feira e precisamos também fazer a apresentação da reportagem de geografia, que eu havia marcado para vocês realizarem essa apresentação na semana anterior, só que algumas crianças não tinham conseguido finalizar, então eu decidi mudar a data. Ia ser sexta-feira, mas na sexta também
não tivemos tempo suficiente para fazer a apresentação. Então, hoje, segunda-feira, nós faremos a apresentação da entrevista, nós faremos a finalização da atividade de educação física, que é a mímica dos verbos, e nós faremos aqui a correção dessas atividades de português que eu compartilhei com vocês lá dentro do Google Classroom, para vocês realizarem antes do horário da nossa aula. Então, vocês vão fazer a leitura aqui da página 34 até a página aqui 37 e vão realizar a interpretação escrita das páginas 38 e 39. Essa interpretação oral nós faremos juntos durante a aula, tá? E aqui também na página 39, que é o final da interpretação, não, desculpa, na página 40, que é o final da interpretação do texto que vocês leram, nós faremos também durante a aula. Então, a 40 nós faremos durante a aula, e a 39 e a 38 vocês vão realizar antes do horário da nossa aula. Só que antes de fazer a interpretação, vocês precisam fazer a leitura. Aqui, meninos, ó, é o autor, o escritor do livro, que acabou virando essa peça teatral e também inspirou o filme. Foi um escritor inglês do século XIX, além de contos, escreveu romances, sendo os mais famosos deles David Copperfield e Oliver Twist. O livro, Um Conto de Natal, foi publicado pela primeira vez em 19 de dezembro de 1843. E desde então, tornou-se inspiração para outras obras, como o texto teatral que você leu e o filme Os Fantasmas de Scrooge. O nome dele é Charles Dickens, e ele nasceu em 1812 e faleceu em 1870. E agora eu vou explicar para vocês a diferença das palavras mal com L e mal com U, que é também um conteúdo novo que nós vamos começar aqui no nosso livro de português. E nós realizaremos essas atividades sobre esse conteúdo. Estudo da língua. Mal com L, mal com U. Quando empregamos as palavras mal ou mal, por serem muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, essas palavras podem nos confundir. Vamos ver como usá-las. Observe a cena a seguir. Nosso time jogou mal hoje. Acho que foi por causa do mau tempo. Na fala do menino, qual a palavra que acompanha o verbo jogar, indicando a maneira como o time jogou? Então, a palavra que acompanha o verbo jogar é o mal com L. Na fala do professor, qual palavra acompanha o substantivo tempo, indicando uma característica? Mal com U. Reescreva as falas desses personagens, substituindo as palavras mal por bem e a palavra mal por bom. Então, meninos, essa é a diferença. Quando nós podemos substituir, nós vamos entender o uso do mal com L ou mal com U. Quando nós pudermos substituir por bem, o correto é usar o mal com L. Quando nós podemos substituir por bom, o correto é usar o mal com U. Por exemplo, lobo mau. Como que eu vou fazer para entender se o mal do lobo mau é com L ou com U? Eu posso substituir... Existe lobo bem? Não. Lobo mau. Lobo bom. Então, se é o lobo mau ou lobo bom, eu vou usar o mal com U. A palavra mal atribui uma característica negativa a um substantivo. Ela é o antônimo de bom. No caso do exemplo que eu dei para vocês, lobo mau e lobo bom, o lobo é o substantivo e o mal ou bom, o mal é a característica negativa que é atribuída a esse substantivo simples. A palavra mal com L indica que a ação verbal ocorre de modo ruim, irregular ou imperfeito. Ela é o antônimo de bem. A palavra mal também pode significar doença, algo ruim ou ainda equivaler a assim que. Veja alguns exemplos. O mal da paciente é enxaqueca.
Então, esse mal aqui significa que é uma doença. E esse mal chegou em casa, avistou o presente. Assim que chegou em casa, avistou o presente. Então, a regra é essa, meninos. Mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Mas, além de ser o contrário de bem, o mal com L também pode equivaler a assim que. Então, durante a aula, nós realizaremos mais essas atividades aqui da página 42 e da página 43. Eu aguardo vocês, meninos, às 13 horas, que é o horário da nossa aula, e eu peço para vocês que, se tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje, anotem essas dúvidas para a gente poder saná-las durante o horário da aula, até às 13 horas. Obrigada.